Graça e paz, amados. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 5. O tema do sermão de hoje é as alianças de Deus. Primeiro estudo da série. Estamos estudando as alianças de Deus. Primeiro estudo introdutório sobre as 7 alianças de Deus à humanidade. Para nós cristãos temos um tratado composto de 2 testamentos. Um denominado de Antigo Testamento ou Antigo Pacto, porque se movia em uma aliança que estabelecia parâmetros de obediência total à lei e prefigurava no sacrifício de imolação e expiação pelo pecado de todos os homens, na administração de um sacerdócio humano e passível de pecados. Vejamos o que disse o apóstolo aos Hebreus no capítulo 7, versículos de 11 ao 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de um outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Veja em Hebreus capítulo 7, 13 ao 17, que diz: porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, finge ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja ainda em Hebreus capítulo 7, de 18 ao 19. Porque o precedente mandamento é abrogado, isto é, suplantado, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Em resumo sobre o sacerdócio araônico, a palavra diz ainda em Hebreus capítulo 7, versículo 29, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Um outro tratado que denominamos de Novo Testamento, ou Nova Aliança de Deus com todos aqueles que estão dispostos a aceitar um único sacrifício, imolação e expiação pelo pecado de todos os homens, na prefiguração de um sacerdócio perfeito, puro e santo, tendo como mediador desta nova aliança o sangue do Cordeiro Pascal, que tem capacidade total de tirar todo o pecado do homem, segundo Cristo, nosso Redentor, Salvador. Em Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 6, diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo Deus, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.
Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Vejamos em Hebreus capítulo 7, 26 ao 27, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Louvado seja Deus. São 7 as alianças de Deus. E desejamos, a partir desse primeiro sermão, iniciar um estudo para que os amados irmãos tenham todo o entendimento sobre o plano de Deus para as eras. Será edificado aquele que deseja alimentar-se da palavra, ter disposição para a sequência dos estudos, ser zeloso com a palavra de Deus, e quanto a mim, farei de tudo para prosseguir sem interrupções. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então nossa oração é: amado e eterno Deus, expressamos toda a nossa gratidão a Ti, Senhor, Todo-Poderoso, Altíssimo Senhor. Abre nosso entendimento para conhecermos mais de Tua vontade, conhecermos mais a Tua palavra. Enche-nos com Teu Espírito Santo, pois nós te oramos em nome de Jesus.